Olá, povo. Eu sei que vocês estão falando já que esse turco de novo apareceu e do nada gravou um vídeo. Eu espero que vocês estejam bem. Sei que vocês estão com saudade de mim. Brincadeira. A gente vai hoje terminar o nosso ciclo de conversa sobre os pilares da fé islâmica. A gente vai terminar de falar sobre esses pilares e para seguir isso é para seguir com os demais assuntos islâmicos, assim como a gente vai falar, como vocês devem ter visto no canal, as reflexões em torno da religiosidade ou da modernidade religiosa, né? Religiosidade moderna ou então modernidade religiosa. Essa última forma é como os sociólogos mais famosos da religião, como Peter Berger, como Daniele Hervieux-Leger, preferem falar. Então a gente vai terminar isso e seguir em diante com assuntos um pouco mais contemporâneos, assim como a gente vai ter de vez em quando um ou outro assunto a respeito do Islã em si. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o sexto pilar da fé islâmica, que é a crença no destino e no livre-arbítrio humano. Diferente dos outros pilares que são mencionados em dois versículos do Alcorão, todos juntos, né, os cinco pilares da fé islâmica mencionados todos juntos, um na surata Al-Baqarah, a segunda surata no versículo 177 e outro na surata 4, surata An-Nisa, surata das mulheres, né, no versículo 136. Embora o Alcorão mencione os outros os outros cinco pilares da fé islâmica, ele não menciona necessariamente dentro desses, junto com esses pilares, nesses dois versículos, o último, que é o sexto pilar da fé islâmica, que é a crença no destino. Porém, isso não exclui do âmbito alcorânico a crença no destino. Você vai ver referências ao destino, a crença no destino na surata 6, na surata Al-An'am, né? Traduzido por professor Samir Al-Hayek como An'am significa o gado, os animais domésticos criados para várias finalidades, né? Então, nessa surata, nos versículos 17, 18 e 77, o Alcorão faz referência à crença no destino, que é composto por dois componentes, por dois lados, dois pilares, ou é subdividido em duas seções, que a primeira é crença na predestinação, o destino no sentido de prescrição divina em relação à nossa vida. Esse é um pilar, essa é uma visão, né? Esta primeira seção que a gente vai ver do destino tem a ver um pouco com tem uma aproximação ou então uma abordagem próxima à visão calvinista de que Deus definiu tudo e o ser humano não tem o que fazer para mudar o destino. A predestinação do ser humano ou do universo em si faz parte da crença no destino na fé islâmica, assim como você tem esse lado no fato de que alguns pontos e a maioria dos pontos da vida humana seguem as leis que Deus colocou na natureza, né? Assim como o ser humano não vai ter escolha sobre algumas realidades de sua vida, por exemplo, de em que lugar, com que cor de cabelo, com que cor de pele, etc., e de quais pais o ser humano não sabe vai nascer. Essa visão, como eu falei, é uma visão um pouco próxima da visão calvinista, só que tem uma diferença. Deus não define quem vai para o inferno, nem quem vai para o paraíso. A visão calvinista tem isso, de que todo mundo vai, né? Deus já definiu para todo mundo o seu destino, o seu paradeiro final,
Já na visão islâmica, a predestinação não quer dizer isso. A predestinação é, como eu falei, que você não vai escolher de quem nascer, com que cor de cabelo, com que cor de pele, etc. E onde vai morrer, com que idade vai morrer, etc. Você não sabe disso. E você não vai escolher, assim como não vai ser responsabilizado por isso. Justamente a crença no destino e esse ponto do destino criou várias discussões na própria doutrina islâmica, ao ponto de surgir uma escola doutrinária chamada Al-Jabriya, que tinha exatamente a mesma visão que o calvinismo e julgava que o ser humano não é responsável pelos seus atos. Na visão desta escola, a vida humana é submetida às leis naturais criadas por Deus, portanto, o ser humano não tem o que fazer para mudar sua vida, né? E, por exemplo, se uma pessoa está cometendo um pecado do ponto de vista da religião islâmica, é porque Deus queria que essa pessoa cometesse, ou então Deus predestinou esta pessoa a ser assim, né, de cometer um pecado, ou se é uma pessoa virtuosa, é porque Deus quis que o ser humano fosse. Claro, isso tudo se baseia em diferentes interpretações e leituras do próprio Alcorão e dos ensinamentos do profeta Muhammad. Lembrando, isto é uma escola pela visão sunita vista como extraviada, uma escola não válida. Outro ponto, outro componente do destino é o livre-arbítrio humano. Aí é que nós podemos dizer que o ser humano começa a ser julgado pelas suas ações, porque na visão sunita, se você tem a predestinação divina, você tem o livre-arbítrio, e assim é que na realidade se define e se conhece melhor a realidade, o mistério do inferno e do paraíso, né? Uma vez que existem essas duas concepções, esses dois lados da vida eterna pós-morte e a ressurreição em si, o julgamento em si, então você vai ter que ser responsável pelas ações. E se você vai ser responsável por suas ações, você tem que ter uma liberdade para agir, para seguir. Vocês devem lembrar em outros vídeos, nos primeiros vídeos deste canal, a gente falou sobre liberdade religiosa, etc. Então, a gente vai, né, perceber que na visão islâmica em relação ao livre-arbítrio, o ser humano é livre desde os pequenos pontos da sua vida até as questões de crer ou não em Deus, desde que tenha conhecimento, claro, ou se acredita em Deus, se vai agir conforme os ensinamentos que ele revelou através dos profetas ou não. Então, o livre-arbítrio é a parte que vai responsabilizar o ser humano e vai ajudar ao muçulmano ou a pessoa que estuda o Islã a decifrar um pouquinho que seja o mistério do julgamento, da ressurreição, julgamento e a vida pós-morte, que é a vida eterna, né? Então existem esses dois âmbitos, esses dois aspectos do destino na visão islâmica, são dois componentes, são duas subdivisões de um mesmo pilar, né? Imagina, você tem um pilar do prédio em que você utiliza o ferro, né, para segurar melhor o cimento, então você tem dentro desse cimento esses dois pontos, esses dois ferros do destino que vai segurar o pilar, o sexto pilar da fé islâmica. Eu espero que você tenha gostado, e eu sei que você gostou do vídeo. Não deixa de compartilhar com seus amigos, né? Colocar aí o seu likezinho e comentar. E também, se você não se inscreveu, se inscreve aqui, ó. Ali, ó, tem um botãozinho vermelho. Valeu? Até a próxima!